Ok? Alguém pode me confirmar? Os slides estão bem visíveis para todos? Dá para ver. Professor. Tá ótimo. Também me confirmaram aqui pelo chat. Então vamos começar. Eu já vou entrar de sola, né? Como se diz. Já vou direto no código. Tá? Lembrando que agora nós estamos trabalhando com com essa estrutura de grafos. Por que de grafos? É uma abreviatura do inglês digraphs. Digraphs é uma abreviatura, por sua vez, de directed graphs, grafos direcionados. Então, nos grafos direcionados, o que tem de diferente? Cada aresta vai ter uma direção, um sentido. Vocês estão vendo aqui por esse slide que todas as arestas aqui, elas têm um sentido para serem percorridas. Então, eu só posso ir, por exemplo, de A para B. Tá? Se você quiser fazer uma rua de mão dupla entre dois vértices, tem que fazer como está aqui entre A e C. Uma aresta direcionada de A para C e outra aresta direcionada de C para A, como se fossem duas ruas independentes. Tá bom? Então, isso aí é um digrafo. Então, eu apresento para vocês o digrafo. Então, ele é o nosso personagem de hoje. E vamos fazer a busca em profundidade. Se vocês olharem aqui para esse código, não tem quase nada de diferente em relação à busca em profundidade para grafos. Quase nada de diferente. O que está mudando aqui? Então, eu vou apontar só as diferenças. A primeira coisa é o seguinte: quando a gente olha para um digrafo, o nó ele vai ter vizinhos de saída e vizinhos de entrada. No grafo só tem vizinho, mas aqui você vai ter vizinho de saída e vizinho de entrada. Por exemplo, aqui no nó A, o nó A tem 3 vizinhos de saída. O B, porque você pode sair do A para o B. O C, que também é vizinho de saída do A. E o D, que também é um vizinho de saída do A. E o A também tem um único vizinho de entrada, que é o C. Então, o C ele é vizinho de saída, porque você sai de A em direção a C, e também é vizinho de entrada, porque você entra em A partir de C. Então, um vértice ele pode ser simultaneamente vizinho de entrada e de saída. Outros apenas vizinho de saída. O B é apenas vizinho de saída do A. Por sua vez, o A é apenas vizinho de entrada do D, tá? Mas não de saída. Como a nossa busca só pode percorrer as arestas no sentido das flechas, então, quando eu estou aqui visitando o vértice V, eu tenho que olhar os seus vizinhos de saída, que é para onde eu posso ir. Não posso olhar para os vizinhos de entrada. Então, dado que eu cheguei no vértice V, a busca vai continuar pelos seus vizinhos de saída. Então, esse comando para, ele percorre os vértices W numa lista chamada NOut de V, que é Out Neighborhood, vizinhança de saída de V, que são os vizinhos de saída, é a lista de vizinhos de saída. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Não vou falar nada com pressa, hein? Vamos em frente. Quando eu olho para um vizinho de saída de V, mesma coisa no caso de grafos. Eu verifico se ele já foi visitado. Se ele ainda não foi visitado, o PE dele é 0.
Então ele ainda não foi alcançado pela busca. E aí eu faço tudo como eu fazia antes. VW é uma aresta azul da floresta de profundidade, o V é pai do W, e eu chamo recursivamente a busca a partir do W. Tudo igual como no caso de grafos. Se vocês olharem lá para os slides de grafos, é idêntico, pessoal. Que não muda nada, só mudou aqui. Em grafos está aqui N de V, que é só vizinhos de V. E agora está aqui vizinhança de saída de V. No caso agora de o V visitar um vértice W que já foi visitado, eu vou ter umas arestas diferentes. Eu posso ter aresta de retorno, se o W ainda não saiu da busca, e aqui eu não preciso mais olhar se é pai ou se não é pai, porque aqui eu vou poder retornar para o pai, coisa que em grafos não era possível. Agora em digrafos vai ser possível. Por quê? Por causa desse caso aqui. Se o A visitar o C, então o A é pai de C. Mas eu posso ter um retorno de C para A também. Por quê? Porque no digrafo, eu posso ter uma aresta de pai para filho e uma outra independente do filho para o pai. Então eu posso retornar para o meu pai. Em grafos isso não era possível. Se o A é pai de C, o C não retorna mais para o seu pai, só retorna para um ancestral, porque não tem aresta de pai para filho e de filho para pai. Tá? Então, essa é a diferença. Eu não preciso verificar se o V é ancestral diferente do pai. Eu verifico só se o W ainda está na busca, ou seja, se ele ainda não saiu, então essa aresta é de retorno. Caso contrário, aí eu vou olhar se o W entrou antes ou depois do V. Se o W entrou antes, então essa aresta vai ser de avanço, vai ser amarela, e se o W entrou depois, vai ser uma aresta de cruzamento. Essas arestas podem ser úteis, mas a gente só vai perceber a diferença entre elas na hora que eu rodar a busca. Então eu vou marcar com cores. Então vamos rodar a busca. Então no início, todas as profundidades de entrada e saída estão zeradas. Tá bom? Ok? E aí eu começo a minha busca. Vamos começar a busca do vértice A. Então, marquei ele aqui em amarelo, entrou no tempo 1. Quais são os vizinhos de saída de A? B, C e D. Vamos pela ordem alfabética. Primeiro B. O B é novo. Tá vendo? Ele nunca foi visitado. Então, o A é pai de B. Essa aresta aqui é da floresta de profundidade, tá? Porque a gente sabe que quando a gente faz a busca, não necessariamente vamos obter uma árvore, né? Pode obter uma floresta. E eu já passo o token para o B. Então, o B já entra no tempo 2. Então, o P de A vai para o fundo da pilha e agora o P de B está no topo da pilha. A visita continua em B. Quais são os vizinhos de saída de B? Apenas o C. Tá? Então, o B vai visitar o C. E o C, então, entra no tempo 3. E o B é pai de C. Aí suspende a execução de B, passa o token para o filho, que é o C. Agora a busca está no C. Quais são os vizinhos de saída de C? Só tem o A. E o A ainda está na busca. Está vendo aqui? O A ainda não saiu. Ele está lá no fundo da pilha. Então essa aresta é de retorno. Ok? É realmente uma aresta de retorno. Então, eu vou visitar essa aresta de retorno. Está aqui, ela ficou vermelha. E o C acabou, pessoal. Observem que o C não tem mais vizinhos de saída. O único vizinho de saída de C era o A. Então, o C já vai sair no tempo 4. Tá? A busca para ele já acabou.
devolve o token para o B. O B tem mais vizinhos de saída? Não tem. Então a busca também já acabou para o B. Então o B vai sair no tempo 5. Devolve o token para o A. O A tem mais vizinhos para visitar? Sem dúvida. O A tem o C e o D. Essa aresta de A para C, ela vai ser de que tipo? Aí você vai olhar. Quem entrou antes? O A ou o C? O A entrou antes do C, pessoal. O A é mais antigo. Então, essa aresta é uma aresta de um ancestral para um descendente que não é filho. Chama-se aresta de avanço. É amarelinha lá do meu código. Para saber se a aresta é amarela, eu tenho que ver entre V e W quem tem a PE menor. Se a PE de V é menor que a PE de W, então eu visito essa aresta de avanço. Continuando. O A tem mais um vizinho de saída, que é o D. O D é novo, nunca foi visitado. Então, essa aresta aqui é de pai para filho, e o D vai entrar no tempo 6, porque o B saiu no tempo 5. Agora o token está com o D. Tá indo tranquilo, pessoal? Beleza, então vou seguir em frente. Qualquer dúvida é só perguntar aqui no chat. Estou acompanhando aqui on the fly aqui. Agora a visita está no D. O D tem um vizinho de saída que é o C, só que o C já está marcado. Tá? E o C já saiu da busca. Então essa aresta não é de retorno. Se o C já saiu da busca, como é o caso aqui, essa aresta não é de retorno. Então, ou vai ser de avanço, ou vai ser de cruzamento. Vamos ver se é de avanço ou cruzamento. Quem entrou antes? O D ou o C? Aí você olha aqui para o PE, o C é mais antigo que o D, ó. O C entrou antes. Como o C entrou antes do D, então essa aresta não é de ancestral para descendente, porque o cara que está lá embaixo, né, ele entrou antes, então ele não é descendente do D. Então essa aresta não é de avanço, ela é de cruzamento, é uma aresta verde. Então, recapitulando, a aresta vai ser de avanço se ela vai de ancestral para descendente, aqui olhando para a árvore. E é de cruzamento se os dois vértices aqui não têm nenhuma relação de parentesco. Nem o D é ancestral do C, nem o C tem alguma relação de parentesco com o D. E isso você pega perguntando, quem entrou antes? Como foi o C, então essa aresta é de cruzamento. Aí o D acabou, não tem mais ninguém para visitar, ele sai no tempo 7, devolve o token para o A não tem mais ninguém para visitar, o A sai no tempo 8. E olha que interessante. Nossa busca para. Como é que eu faço para ela continuar? O A ele foi explorar seus vizinhos de saída, que por sua vez exploraram outros vizinhos de saída, e a busca travou aqui. O A terminou a busca e tem muito mais de grafo aí para a gente visitar. Então, nesse momento, você escolhe uma outra raiz, porque você vê que tem vértices que ainda não foram visitados e continua a busca. Então, a próxima raiz que eu vou escolher é o E. Vamos continuar a busca. O E entra no tempo 9, porque o A saiu no tempo 8. O E tem os seguintes vizinhos de saída: o B, o F e o G. Vamos lá. Primeiro o B. O B já está marcado. Então ele não é filho de E. Essa aresta não é azul. O B já saiu da busca. Então essa aresta não é de retorno. Então vamos ver se ela é de avanço ou cruzamento.
Quem entrou antes? O B. Como o B entrou antes, ele é mais antigo que o E. Então o E está mandando uma aresta para um camarada que já nasceu e já morreu. Então essa aresta é de cruzamento. Mesmo caso de D e C. Agora o E visita o F. O F é novo, se torna filho de E na árvore, na floresta, desculpem. Reparem que a floresta existe apenas envolvendo as arestas azuis. As outras não fazem parte da árvore. Então, o F é filho do E por causa das arestas azuis. Então, o F entra no tempo 10, ele recebe o token do pai, agora ele visita o G, que também é novo. Então, o G entra no tempo 11, o G é filho do F. O G só tem um vizinho de saída, que é o E. Tá? Então, o G vai visitar o E, mas o E já está marcado, mas o E não saiu da busca. Então, essa aresta é para ancestral, que ainda está na pilha. Se ele não saiu da busca, ele ainda está lá na pilha da recursão. Então, essa aresta é de retorno, de descendente para ancestral. E aí o G terminou, sai no tempo 12. Devolve a bola para o F também terminou, sai no tempo 13. Devolve a bola para o E tem mais um vizinho de saída aqui, que é o G, mas o G já está marcado, o G já saiu, então a aresta não é de retorno, e o E entrou antes. Então aqui no caso é avanço. É de ancestral para descendente. Recapitulando, retorno é de descendente para ancestral, avanço de ancestral para descendente. E cruzamento quando os caras não tem relação, né, de descendência ou de ancestralidade. Aí o E terminou, ele sai no tempo 14. E falta de grafo ainda para visitar. Escolhe uma nova raiz. No caso, escolhi o H. Entra no tempo 15. Estão acompanhando, né? O H tem esse vizinho de saída que é o F. Mas o F já está marcado, então não é de pai para filho essa aresta. O F já saiu da busca, então também não é retorno. E o F entrou antes, então é cruzamento. Aí o H sai, não tem mais ninguém para visitar, ele sai no tempo 16, uma breve e curta vida dentro do algoritmo. Chama uma nova raiz para começar, vai ser o I. Desculpem. Entra no tempo 17, o I visita o J. J é filho do I, porque ele é novo. Então o J entra no tempo 18. Agora, o J, pela ordem alfabética, vai visitar primeiro o G, só que o G já saiu da busca faz tempo, ele é mais antigo que o J. Então isso aqui, desculpem, ele visitou primeiro o H. Eu não fiz na ordem alfabética, desculpe. Mas o H é o mesmo caso do G. Já está marcado, tá? Já saiu da busca e é mais antigo. Então é cruzamento. E o G é a mesma coisa, outro cruzamento. E para o I? O I não saiu da busca. Ó, aqui está marcado com 0. Então, é retorno. Aí o J sai no tempo 19 e o I sai no tempo 20 e a busca acabou. Voltando um pouquinho, dando um replay aqui. Voltando para o nosso código. É novo no pedaço, então W é filho de V, aresta azul. Caso contrário, se o W ainda não saiu, ele é ancestral de V, então a aresta é de retorno. Caso contrário, se o V é mais antigo, então o W é descendente de V. Então, aresta de avanço.
E se for invertido, tá? Então, se o W é mais, se o V é mais antigo, então a aresta de avanço. Se o W é mais antigo, a aresta de cruzamento. Foi isso que nós fizemos nesse algoritmo aqui, que é um pouquinho mais sofisticado, mas nem tanto. Então agora eu faço uma pausa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo, pessoal? Tá ótimo. Então, vamos dar sequência. Rodrigo falou que está tudo tranquilo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estamos aí, tá? Essa busca é muito rápida. Ela é executada em tempo linear, porque cada aresta do grafo é visitada exatamente uma vez, e cada vértice, a recursão é chamada para ele exatamente uma vez. Né? A gente vai ter aqui uma floresta direcionada, né? Formada por 3 árvores. Aqui no caso são 4 árvores. Essa primeira árvore com A, B, C e D. A segunda árvore com E, F, G. A terceira árvore só tem H, que H não tem filho. É uma árvore que só tem raiz. E a quarta árvore, I, I, J. Tá bom? Muito bem. Aqui tem algumas propriedades das arestas. Aqui tem a mesma discussão do tempo de vida. Só dizendo que as arestas de retorno, elas fecham ciclos direcionados. Voltando aqui no exemplo, toda aresta de retorno fecha um ciclo direcionado. O que é um ciclo direcionado? É aquele ciclo que segue a ordem das flechas. A para B, B para C e C para A. Isso é um ciclo direcionado. Outro ciclo direcionado é para F, F para G, G para I. Aqui tem uma novidade, você pode formar ciclo com apenas 2 nós. Tá? Por que é importante saber se um digrafo tem ciclo direcionado? Tem muitas aplicações interessantes aqui, depois eu vou falar um pouco mais sobre elas, mas suponha que esse digrafo está modelando tarefas que estão sendo executadas num programa distribuído ou concorrente. Então, cada nó é um nó de processamento, tá bom? Esse nó faz o seu processamento e por essas arestas de saída, ele envia dados ou mensagens para os outros nós, para que eles continuem o processamento. Então, o A termina o processamento, ele manda uma mensagem para o B, tá? O A manda ou um dado, o A manda seus dados também para o C continuar o processamento, e assim por diante. Então, nesse sistema aqui, os ciclos são problemáticos, porque o B está esperando um dado do A. Então, o B, para executar seu processamento, ele só pode terminar o processamento dele depois que o A enviar os dados. Tá? Da mesma forma, assim que o B acabar o processamento, ele envia seus dados para o C. Então, o C só pode começar seu processamento depois que o B enviar os dados. Mas olha só que interessante, o C também tem que enviar dados para o A. Então, aqui nós temos um que a gente chama de impasse no sistema distribuído. O termo técnico é deadlock, né? O B está esperando o A enviar alguma coisa, o C está esperando o B,
e o A está esperando o C. Então está todo mundo esperando todo mundo numa dependência circular. Então, quando tem dependência circular, a gente tem um impasse no sistema, um deadlock. É quando o sistema trava. Isso acontece muito quando a gente está usando um web service, né? E de repente o negócio trava ali, tá? Que um processo está esperando outro, que está esperando outro, que está numa dependência circular de uma mensagem que nunca chega, porque está todo mundo esperando circularmente. Então, é interessante determinar ciclos em digrafos para quebrar esses impasses, né? Então, alguém tem que quebrar, ou aborta algum processo, tá? Ou remove um link de comunicação para o sistema poder continuar processando. Tá bom? Então, toda aresta de retorno vai fechar aí um ciclo direcionado. Também tem a questão dos tempos de vida, dos vértices, que segue muito aquilo que eu falei da busca em profundidade para grafos, mas não vou entrar em muitos detalhes nisso. Depois vocês podem acompanhar pelos slides. Também tem aqui um estudo de como são essas arestas, mas isso não é muito importante para as nossas aplicações no momento. Tá? Muito bem, pessoal. Agora, antes de passar para uma versão não recursiva desse código, que vai ser a segunda parte da aula, tá? Porque vocês olham, o código que eu passei é recursivo, né? Eu chamo a visita no vértice P de V, tá? E aqui eu chamo uma recursão no vértice P de W, no vértice W. Então essa versão está recursiva. Eu vou mostrar para vocês como eliminar a recursão usando uma pilha. Então eu vou mostrar um código iterativo. Para quem gosta de rodar programa em Python, o código iterativo ele é sempre preferível, tá? Porque em Python, se você usar código recursivo, você pode estourar a pilha do Python rapidinho. Né? Então, às vezes, você pode trocar um código recursivo por um iterativo, porque, às vezes, se o grafo for muito grande, ele faz muitas chamadas recursivas. Se tiver muitos nós, pode estourar a pilha do Python. Né? No C é menos provável, usando C ou C++. Mas uma versão onde a pilha é sua, onde você controla a pilha, ela é bem mais segura, tá bom, pessoal? Ela é bem mais segura, porque você pode controlar o tamanho da sua pilha. Tem menos problema de o código parar no meio. Mas antes de fazer isso, eu vou mostrar para vocês um probleminha do URI, que tem um nome meio peculiar aqui, Dudu faz serviço. Né? Mas é um probleminha aqui do URI, que consiste, na verdade, daquilo que eu acabei de falar para vocês, de dependências circulares. Então, aí tem uma historinha que é um projeto, né, onde documentos precisam de outros documentos. O pessoal de engenharia de software estuda muito esse tipo de dependência entre documentações, né? Então, a historinha aqui é que o Dudu precisa de um documento para finalizar uma tarefa, mas ele pesquisa e descobre que esse documento depende de outros documentos, que, por sua vez, dependem de outros documentos, e assim por diante. Aí ele forma uma lista com todos os documentos que ele precisa, mas ele tem a suspeita que a lista tem loops,
que são os ciclos direcionados, que são as dependências circulares, tipo, o documento A precisa do documento B, aí o documento B precisa do documento C, e o C também precisa do A. Então, tem algum problema aí, tá? Então, para ele ver se ele consegue esses documentos de maneira organizada, ele tem que ver se não tem dependências circulares. Então, no fundo, esse aqui é um probleminha para descobrir se o digrafo tem ciclo ou não tem ciclo, se ele tem aresta de retorno ou não. Tá? Simplesmente isso. Então, aqui você tem um exemplo de entrada, você tem aqui o número de casos, são 3 entradas para testar, por isso que aqui tem 3 respostas, que são 3 grafos, na verdade, 3 digrafos para testar. Aí o primeiro digrafo tem 2 nós e um único arco, e diz aqui que o documento 1 depende do documento 2. Então, esse digrafo não tem loop, não tem ciclo direcionado. Então, você responde não. Só tem 2 nós, o nó 1 envia uma aresta para o nó 2. Só. Então, não tem ciclo direcionado nesse digrafo. Aí ele apresenta aqui um outro digrafo, segundo caso, com 2 nós e 2 arestas, 2 arcos, 2 arestas direcionadas. Uma aresta direcionada de 1 para 2 e uma aresta direcionada de 2 para 1. Então aqui tem ciclo. Então você tem que responder sim. Tá? E finalmente um último digrafo com 4 nós e 4 arcos direcionados. Então tem uma aresta de 2 para 3, uma de 3 para 4, sempre direcionada. Uma de 4 para 2, então aqui tem um ciclo, ó, 2 para 3, 3 para 4 e 4 para 2. Voltou para o início do ciclo. E mais uma aresta direcionada de 1 para 3, então você vai responder sim. Né? Então, esse é um probleminha interessante que eu vou passar na plataforma, que não é para entregar, mas é para vocês rodarem e já terem um código aí pronto para busca em profundidade. Tá? Esse aqui não vai ser para entregar. É só mais para diversão, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Essa é uma aplicação concreta da busca em profundidade aqui para vocês programarem. Eu acho importante vocês, mesmo que não seja para entregar, tentar programar, porque vocês vão ganhando traquejo, vão ganhando né, cada vez mais experiência para os próximos trabalhos que a gente vai colocando aqui para vocês, tá? Então começa com esses probleminhas mais simples. Ok? Muito bem. Então a primeira parte aqui da nossa aula terminou. Estamos aí com quase 50 minutos, né? A segunda parte da nossa aula de hoje vai ser implementar em Python a versão não recursiva do nosso código, tá? Nós vamos seguir todos os passos direitinho, ver como é que está rodando. E depois eu vou passar um outro probleminha com uma aplicação bem interessante, que é a ordenação topológica, tá? Então, vou fazer uma pausa de uns 5 minutos
Não vou interromper a gravação e daqui a pouquinho a gente continua eu apresentando agora a versão não recursiva do nosso código, ok? Então, fazendo uma pausinha aí para o pessoal beber uma água, descansar um pouco. Então, até já.
Voltando, pessoal, do nosso intervalinho. Então, vamos dar seguimento. Esse aqui, que eu estou mostrando nessa tela, é o código inicial da busca em profundidade para digrafos, tal como eu apresentei na primeira parte da aula. Para simplificar esse código, nós vamos ignorar arestas de avanço e de cruzamento. Então, eu vou tirar essa parte do código aqui, para simplificar um pouco. Então, eu estou olhando apenas, agora, para arestas de pai para filho e de retorno. Tá? São as vermelhas. As amarelas e as azuis eu vou descartar para não complicar muito aqui o nosso código. Então, eu também vou deixar de marcar o tempo. Vou marcar só quando o vértice entra e quando o vértice sai. Só para saber se ele entrou e se ele saiu. Tá? Então, ele é 0 se não entrou ou não saiu, e 1 caso contrário. Então, eu vou deixar de marcar o tempo da minha busca. Agora, uma nova simplificação. Eu vou abrir mão de visitar as arestas azuis. O que eu quero só mesmo é fazer a busca. Na verdade, se vocês prestarem atenção e dizer que V é pai de W, é se você quiser montar a árvore de busca, a floresta de busca. Mas se eu não quiser, eu posso continuar minha busca sem marcar esses pais. Então, não vou mais marcar quem é o pai de quem aqui, porque eu não vou precisar disso, para ir direto para uma aplicação concreta. Tá? O que mais que eu posso simplificar? Nosso código já ficou bem, digamos assim, simplificado, não? Então, vamos lá. Eu vou tirar a profundidade de saída, porque eu vou ter uma pilha. Se o cara estiver ainda na pilha, ele ainda não saiu da busca. Então, eu vou trocar isso aqui por isso, ó. Se W está na pilha. Então, eu não preciso mais o PS também. Se W está na pilha, então essa visita de V para W é uma aresta de retorno. Eu acabei de eliminar a profundidade de saída. Continuando. Ok. Então, até agora, o nosso código está assim. O que vai mudar agora bastante desse slide para esse slide? Bom, como eu vou eliminar a recursão, eu vou tirar esse cabeçalho de função daqui e também esse final da função aqui. Porque eu vou ter uma pilha, né? Então, atenção. Eu tirei o cabeçalho de função. E aí, como eu tirei o cabeçalho da função, não tem mais chamada recursiva. Então, o V é o cara que está no topo da pilha, que é o vértice que eu estou visitando. Tá? E quando eu tiro ele do topo da pilha, ele fica marcado. Profundidade de entrada recebe 1. E aí eu vou perguntar, se a lista de vizinhos dele não está vazia, vou fazer essa pergunta adicional. Porque se ele já tem uma lista de vizinhos de saída vazia, não há ninguém para visitar.
Então, é uma pequena aceleração que eu faço aqui no código. Aí, se ela não estiver vazia, eu vou percorrer essa lista. Tá? Quando eu percorro essa lista, eu tiro o vértice W da vizinhança de saída para dizer que ele já está sendo visitado. Então, para todo W vizinho de saída dessa lista, eu tiro ele da lista para dizer, né, que eu já visitei aquele cara. E aí, se ele não está marcado, aí eu empilho. Sinto muito, eu não posso fazer isso. Você pode fazer isso no app Contatos. Só um momentinho, pessoal, desculpe. Eu estou acompanhando com um tablet aqui do lado e eu falei alguma coisa e ele chamou a Siri no meio da aula aqui. Vamos continuar. Onde é que eu estava então? Então, recapitulando. Siri me atrapalhou aqui. Eu pego o V no topo da pilha, marco que ele está sendo visitado, marco ele, vejo se ele tem vizinhos de saída. Se tiver, eu entro aqui dentro, senão eu não faço nada. Vou direto desempilhar ele. Tá? Então, se a lista de vizinhos de saída estiver vazia, ele vem para o senão e desempilha. Tira ele da pilha porque acabou o processamento dele. Essa vai ser a lógica. Tá? Então, V é o topo da pilha, é o vértice atual, marco. Se a lista não está vazia, vou processá-la. Se a lista de vizinhos de saída não está vazia, vou processá-la. Caso contrário, desempilha o V. O V acabou. Agora, o que eu faço para processar a lista de vizinhos de saída? Para todo vértice dessa lista, eu tiro ele da lista para marcar que eu já estou processando ele. Caso ele não tenha sido visitado, aí é que ele vai para a pilha. Né? Eu vou empilhar ele em cima do pai. Como se eu estivesse chamando a recursão. E interrompo esse comando para. Por que eu interrompo o para? Porque agora quem vai ser processado é o W. Né? É assim que funciona a busca em profundidade. Se o W agora é o filho não marcado, eu vou processá-lo agora. Então eu empilho ele sobre V, né, e interrompo o processamento do V. É assim que vai funcionar a minha busca. Tá? Então nesse slide tem aí bastante novidade, mas basta agora repetir tudo isso aqui enquanto a pilha não estiver vazia. Tá? Então, lá no começo, eu coloco um vértice inicial para começar a busca, e aí, enquanto a pilha não estiver vazia, vou fazendo isso, pessoal. Pego o cara que está no topo da pilha, marca. Se ele tiver vizinhos de saída, processo. Se não tiver, desempilho. Se ele tiver vizinhos de saída, percorro os vizinhos de saída. Para cada um deles, eu tiro ele da lista de saída de V. Se esse W não foi visitado, empilho ele sobre V e interrompo o processamento do V. Tá? E se ele já foi visitado, se tiver na pilha, pois não. Quando você entra nesse enquanto, a pilha está vazia, né? Não teria que pelo menos jogar o primeiro elemento na pilha? É que eu ainda não mostrei o código total. Esse aqui é o código só tá bom. do miolo do processamento. Não, você tem toda a razão. Quem está falando, desculpa. Jorge. Ô, Jorge, você tem toda a razão. Eu vou precisar colocar um vértice inicial na pilha. Eu estou mostrando só o loop principal do programa. Tá? Tá. Então, ok. Mas está certo o que o Jorge falou. Eu tenho que colocar um primeiro vértice na pilha para dar início à busca. Então, isso aqui é só o loop principal. Tá?
Então, está aí o nosso código final, é esse aí mesmo. Vamos passar para Python, esse loop principal. Enquanto pilha não vazia, é o while pilha diferente de colchete. Agora eu vou dar uma indentada aqui, por causa do Python. V recebe topo da pilha. Então, eu posso fazer pop, aí ele pega o cara da direita, ou posso fazer esse comando mais rudimentar. Se a pilha vai da esquerda para a direita, então eu pego o cara, eu leio o cara. Na verdade, o pop tira o cara da pilha, né? Para não tirar o cara da pilha, que eu ainda não tirei, eu só estou pegando ele, tá? Eu vou na posição mais à direita da pilha, que é essa, comprimento de pilha menos 1. Se a pilha tem 5 elementos, então os índices vão... Ela está numerada com índices que vão de 0 a 4, então eu tenho que pegar o comprimento, que é 5, tirar um 4, é a última posição. Então pega o cara que está no topo, marca que ele está sendo visitado. Aqui eu vou ter uma lista de vizinhos de saída de V. Tá? Então, se a lista de vizinhos de saída de V não está vazia, é isso aqui. Se a lista nout de V não for vazia, para todo vértice nessa lista, agora eu vou tirar essa indentação daqui, porque o Python não tem fim do for, né? Tira esse cara da lista, ele é o primeiro, então eu uso esse comando, remover da lista de vizinhos de saída de V o primeiro carinha, que é o W, porque o for vai da esquerda para a direita. Se o W não está marcado, ponho ele na pilha e interrompo esse comando para, dá break. Esse comando break vai interromper o processamento do for. Tá bom? Se não, else. Se o W estiver na pilha, então eu tenho o ciclo, que é uma aresta de retorno, tá? Eu marco aqui que ciclo é igual a true. E, caso contrário, esse else aqui é desse if. Então, se a lista de vizinhos de saída de V for vazia, eu vou aqui para o else e tiro o V da pilha. Pronto. Ok. Esse é o código em Python da busca em profundidade de grafos, bem simplificada, tá? Olhando só os ciclos. Pessoal, e aí? Tá tudo certo? Tudo tranquilo com esse código? Ele é praticamente, o Vitor falou que está tranquilo aqui pelo chat. Ele é quase a tradução literal daquele pseudocódigo para Python. Agora eu vou precisar de umas inicializações, né? Eu tenho que ler o número de vértices e arestas do grafo, converter esses valores para inteiro, declarar listas de vizinhos de saída, uma para cada vértice. Tenho que ler as arestas, uma por uma. Então, se M aqui é o número de arestas, esse comando para ler as arestas uma por uma, aresta de A para B, A no sentido de B. Então, B é que é vizinho de saída de A. Converto para inteiro e coloco o B. Na verdade, eu estou fazendo esse código como se os vértices estivessem numerados de 1 a N, que é para resolver o problema do faz o serviço, por exemplo. Lá os vértices, os nós, estão numerados de 1 a N. Então, quando eu passo para Python, os nós têm que ficar de 0 a N-1. Então, na verdade, o nó não é A. A aresta de 1 para 2 não é a aresta de 1 para 2. É a aresta de 0 para 1, traduzindo para o Python. Então, eu coloco o B na lista de vizinhos de saída do A. Então,
nout de A-1, ou seja, vai na lista de vizinhos de saída do A, que é o A-1, e coloco o B nela. 0 vetor de marcações, todo ele está zerado, um para cada vértice, e no início não tem ciclo nenhum, o ciclo é false. E agora está aqui o que o Jorge falou. Nós vimos que na busca em profundidade para digrafos, você tem que chamar várias raízes. Então, para chamar várias raízes, eu faço o seguinte. Eu uso aqui uma variável A para percorrer todos os nós do digrafo. Então, de 0 até n-1. Vou percorrer. Se o nó A não está marcado, vou começar a busca a partir dele. Coloco ele na pilha, como o Jorge mencionou, inicializo a pilha com ele, que ele vai ser a raiz de uma busca. Esse quadradinho em vermelho é esse código aqui que a gente viu para fazer a busca, essa iteração toda aqui em vermelho. Essa iteração faz a busca a partir do A. Tá? Acabou a busca a partir do A, ele vai voltar e vai ver se tem algum outro A que ainda não foi marcado pela busca. Aí você vai inicializar a pilha com ele de novo e faz a busca a partir dele. Então, voltando lá no nosso desenho, né? É isso aqui. Eu comecei uma busca desse a busca só atingiu esses nós. Aí eu comecei outra busca a partir desse, só atingiu esses nós. Aí comecei uma outra busca a partir desse. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo, né? Eu vou percorrendo os vértices para cada um que não tiver marcado, começa uma nova busca a partir dele. Isso aqui vai marcar um monte de carinhas. Quando sair desse loop, se tiver mais algum não marcado, inicializa a pilha com ele e marca mais um monte de carinhas. E assim vai. E no final, se tiver ciclo, você imprime sim. Se não, você imprime não. Dá para resolver aquele problema do Dudu faz um serviço com esse código aqui, com praticamente, acho que nenhuma adaptação. Então, a minha sugestão é vocês pegarem esse código, tá? E rodarem aquele probleminha. Tá bom? Eu tenho ele rodando aqui também no PyCharm, né? Eu esqueci de abrir o PyCharm, que é uma desgraça, ele demora para abrir. Vamos abrir. Vamos aguardar um pouquinho, que ainda temos tempo, ainda é 7h23. Ok? É esse aqui. Busca em profundidade iterativa. Então, aqui eu posso fazer vários testes, né? É exatamente o código que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se você quiser rodar,
Já está rodando. Vamos fazer um teste só, então você coloca um, é o único teste. Vamos supor que o grafo tem 3 nós e 3 arestas. Aqui, nessa versão, os nós têm de 1 até n, né? Ok, então a primeira aresta vai do nó 1 para o nó 2, a segunda do nó 2 para o nó 3, a terceira do nó 3 para o nó 1. Então ele tem que responder sim, correto? Se eu rodar de novo, um único teste, digamos com 3 nós novamente, e sei lá, também 3 arcos, aí eu faço uma aresta do nó 1 para o nó 2, do nó 1 para o nó 3, e do nó 1 e do nó 2 para o nó 3. Pessoal, aqui não tem ciclo. Se vocês olharem, não fecha ciclo aqui. Porque o 1 manda 2 arestas, uma para o 2 e uma para o 3, e depois o 2 manda para o 3, isso não fecha ciclo direcionado, então a resposta é não. Então depois vocês estudam esse código aí direitinho, eu deixo esse código aí para vocês darem uma olhada, se familiarizarem, tá? Com esse código em Python aqui, depois vocês podem usar para outros grafos, outras entradas, né? Ótimo. Agora, para encerrar a aula, os slides continuam, ok? Tem várias coisas aqui. Opa, desculpe. Tem várias coisas aqui sobre busca em profundidade interessantes, mas eu queria mostrar uma única aplicação aqui, que se chama ordenação topológica, que é uma aplicação importante em termos de logística. Vamos lá. Uma aplicação da busca em profundidade para digrafos, né? Dado um digrafo acíclico G, obter uma ordenação topológica de G. O que é uma ordenação topológica? Tá? E o que é um digrafo acíclico? Então vamos lá. Um digrafo G é acíclico, como o próprio nome já disse, ele não contém ciclos direcionados. Né? Esse prefixo A quer dizer não. Não tem nenhum ciclo nesse digrafo. Por exemplo, aqui. Neste exemplo, se vocês olharem com atenção, não tem nenhum ciclo direcionado nesse digrafo. Podem reparar. Tá? Por exemplo, A manda uma aresta para D, D manda uma aresta para C, mas C não manda aresta para não, fecha o ciclo. E assim por diante. Aqui não tem ciclo direcionado. Então, esse digrafo ele é acíclico. E uma ordenação topológica é uma ordenação dos vértices, é colocar os vértices aqui da esquerda para a direita, tá? Arrumar uma ordenação vértice 1, vértice 2 até Vn, né? O digrafo tem N vértices, com a seguinte propriedade: se existe uma aresta em G do VI para o VJ, então ela vai da esquerda para a direita, o I é menor que o J. Tá? Então, se tiver uma aresta envolvendo o 2 e o 5, então a aresta o 2 vem antes do 5. Em outras palavras, eu arrumei uma ordem dos vértices em que todas as arestas vão da esquerda para a direita. Como assim? Não entendi. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Esse digrafo ele tem 10 nós, correto?
Então eu vou ordenar esses nós como está aqui, ó, nessa ordem, da esquerda para a direita. Esse é o V1, o I é o V1, J é o V2, H é o V3 e assim por diante. E o C é o V10. Agora pega qualquer aresta aí. Sorteia uma aresta, por exemplo. H para F. É uma aresta de H para F. Se você olhar aqui na ordenação, o H vem antes do F. Isso quer dizer que a aresta ela vai do cara que está à esquerda para o cara que está à direita. Então, todas as arestas do digrafo elas podem ser, vamos supor, que palavra que eu poderia usar? Informal. Elas podem ser penteadas, digamos assim, da esquerda para a direita. Desenha todas as arestas aqui como arcos ligando os nós. Então, de A para D, você faz um arco aqui de A para D. Depois, você faz de D para C, você faz um arco aqui de D para C. Depois, de J para G, você faz um arco aqui de J para G. E aí você vai ver que todos esses arcos estão penteados da esquerda para a direita. A ordem deles, a flechinha, está indo do nó que está na esquerda para a direita. Não tem nenhum arco rebelde. Nenhum vai estar com orientação da direita para a esquerda, mas sempre da esquerda para a direita. Tá? Então, isso aqui é uma ordenação topológica. É conseguir colocar os nós numa ordem da esquerda para a direita, de forma que todas as arestas direcionadas vão sempre de nós que estão mais à esquerda para nós que estão mais à direita. Ela não é única. Aqui tem uma outra, que também é possível. Também é uma ordenação topológica. Por exemplo, tem uma aresta, de novo, do H para o F. Será que o H vem antes do F? Vem. H vem antes do F. Então a aresta está indo da esquerda para a direita. De novo, tem uma aresta do J para o G. Realmente, de J para G, o J vem antes do G. A aresta vai da esquerda para a direita. Então, essas duas ordenações têm essa propriedade. Para que serve isso? Alguém poderia me dizer, alguém teria aí uma explicação para essa necessidade de ordenação topológica? Se vocês vislumbram aí algum tipo de aplicação interessante que a gente poderia ter, alguma aplicação real, né? Muito bem. Então eu vou dar uma aplicação. Como esse digrafo não tem ciclos direcionados, então não há dependências circulares. Isso é muito importante. Então você nunca vai ter aquela situação do um esperando o outro e o outro esperando um. Isso quer dizer que você pode executar todas as tarefas de cada nó numa ordem linear. Então, olha que interessante. Suponha que cada aresta significa que o nó que recebe a aresta, ele depende, essa tarefa depende do nó que envia a aresta. Então, aqui, a tarefa H depende da tarefa I. A tarefa F depende da tarefa H. Então, o F só pode começar a executar depois que o H terminar. Suponha que você está montando uma bicicleta.
Então é óbvio que você não pode montar o guidão da bicicleta se antes você não soldou o quadro. Se você não tem o quadro pronto, como é que você vai encaixar o guidão se o quadro ainda não está pronto? Então a tarefa, colocar o guidão, só pode ser executada depois que você terminar de montar o quadro. Não tem jeito. Tá? E depois você também não pode colocar o pneu, né, se você ainda não montou a roda. Como é que você vai botar o pneu se a roda ainda não foi montada? Né? Você tem que montar o pneu na roda. Mas se a roda não está pronta, né? Então você tem que montar a roda primeiro, soldar todos os palitinhos de segurança da roda, montar a estrutura da roda para depois você colocar o pneu. Né? Estou dando um exemplo bem simples, mas imagina uma linha de montagem de um automóvel. Então você vai ver que só pode parafusar o parafuso 37B49 depois que a chapa 44L7 tiver soldada na peça não sei das quantas. Então, quando você vai montar um veículo, o número de tarefas, né, sobe para milhares e elas têm que ser executadas numa ordem. A ordem está muito bem determinada. Então, o robô já é programado, os robôs, né, são programados para executarem as tarefas todas nessa ordem. É daí que o carro sai do projeto, né, para o pipeline da fábrica. Tá certo? Então, que tal então colocar as tarefas numa ordem em que elas podem ser executadas? Então vamos lá, eu não posso começar a executar, a montar essa bicicleta, montar esse automóvel pela tarefa F. Jamais. Por que a F não pode ser a primeira tarefa? F não pode ser a primeira tarefa porque ela depende de H. Não tem jeito. Então H tem que vir antes de F. Então você sabe que em qualquer ordenação topológica, o H tem que vir antes do F. Mas o H nunca vai poder começar a ordenação topológica. Por quê? Porque ele depende do I e do J. Somente depois que o I e o J tiverem terminado, é que o H pode entrar na linha de montagem. Correto? Está todo mundo de acordo, né? Então, está mais que claro agora por que a ordenação topológica de cima começa com o I. Por que começa com o I? Porque o I não depende de ninguém. Então, a primeira tarefa que eu executo é a tarefa I. Ao terminar a tarefa I, ela já pode disparar duas tarefas, a J e a H. Só que a H também depende da J. Então, não posso colocar H aqui em segundo sem antes executar o J. Então, por isso que na ordenação topológica vem o J agora. Depois que eu executei I e J, quem eu posso executar? Posso executar o H. Depois que eu executei essas três, né, qual é a próxima que eu posso executar? E assim por diante. Também está claro que eu posso começar uma ordenação topológica pela tarefa E. Tá vendo? Porque o E também não depende de ninguém. Então eu posso começar uma ordenação topológica com o E, sem problema. E à medida que essas tarefas vão sendo executadas, né, algumas dependências vão sumindo. Depois que eu executei a tarefa I, essa dependência de ir para H terminou. E a dependência de ir para J terminou. Aí o J não depende de mais ninguém, porque o I já executou. Aí o J pode entrar. E assim por diante, pessoal. Então, a ordenação topológica serve para escalonar tarefas. Mas aí, quer dizer, tem muitas possibilidades, né? Porque pode começar do E, depois ir para o A, Sim, né? O AD. sim,
você tem toda a razão. Eu tenho várias ordenações topológicas diferentes, tá? Mas eu Aí preciso... considera os tempos, né, de cada uma, né? Isso. Eu posso também colocar tempos. Por enquanto, eu não coloquei tempos ainda, mas eu posso... Vou colocar tempo, como no PERT CPM. Mais para frente, vamos fazer com tempos, tá? Tá, ok. Na busca em profundidade, você gerou essa ordenação como? Ela é a ordem? Ela não é a ordem. Isso, exatamente. Eu vou mostrar para você como é que eu uso a busca em profundidade para gerar essa ordem. Ah, tá. Porque quando o digrafo é pequeno, eu posso fazer até na mão, tá? Mas quando o digrafo é grande, não dá para fazer na mão. Aí eu preciso de um método. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a busca em profundidade resolve e acha essa ordenação topológica para a gente. Ok? Que mais que eu poderia falar aqui? Mais uma coisa interessante. Suponha que eu vou montar a bicicleta e eu só tenho uma pessoa para montar. Então, ela que vai ter que fazer tudo: montar o quadro, colocar o guidão no quadro, ela vai ter que montar a roda, colocar o pneu na roda, vai ter que montar o banco, vai ter que montar o freio, montar o câmbio. Tudo vai ter uma ordem, né? Ela tem que fazer tudo sozinha. Mas vocês repararam que se eu tivesse 3 pessoas que pudessem trabalhar em paralelo, a tarefa I não depende de ninguém, né? A tarefa E também não depende de ninguém. E a tarefa A também não depende de ninguém. Então, se eu tiver 3 pessoas, eu posso colocar uma para ir fazendo I, outra para ir fazendo E outra para ir fazendo A, em paralelo. Porque essas tarefas não dependem umas das outras. Então, quando você tem mais pessoas, você tem mais linhas de montagem funcionando em paralelo. Então, a ordenação topológica ela está assumindo uma coisa muito importante. Você só tem um processador para executar as tarefas. Por isso que tem que ficar numa ordem. Como só tem um processador, então ele tem que seguir uma ordem da esquerda para a direita. E uma ordem que não seja contraditória. Uma ordem que dê para executar. Então, se o processador for único, ele vai executar primeiro a I, depois a J, depois a H, que só vai ter uma linha de montagem. Se tiver um único robô, ele tem que fazer numa ordem coerente. Ou uma ou outra, mas tem que ter uma ordem. Então, a ordenação topológica serve para sistemas monoprocessados. Um único funcionário para montar bicicleta, um único processador que vai rodar todas essas tarefas. Só tem um processador, então não tem jeito. Ele vai ter que rodar nessa ordem aí. Só tem uma única linha de montagem, um único robô, então ele vai ter que executar nessa ordem. Se você tiver mais processadores, mais funcionários, mais robôs, aí você pode fazer linhas de montagem paralelas que se comunicam entre si. Tá? Quando uma tarefa termina numa linha, você pode disparar uma tarefa na outra linha. Mas aí o problema fica bem mais complicado. Então, a ordenação topológica é assim que funciona, pessoal. É um conjunto de tarefas que vão ser executadas sequencialmente. Porque ou só tem um processador, ou só uma linha de montagem, e assim por diante. Tá bom? Então,
como que eu verifico se um digrafo é acíclico? Essa é fácil. Já acabei de rodar para vocês o algoritmo que responde não. Se o digrafo... Peraí, se tiver ciclo, ele responde sim, né? E se não tiver... Agora eu não sei se o sim é ter ciclo ou o contrário, mas enfim. É só ver se tem aresta de retorno. Eu acabei de passar esse código para vocês. Aqui tem essa aplicação que eu acabei de explicar, da ordenação topológica, que é escalonar atividades. Tá? Então, a ordenação topológica é isso aqui que está escrito aqui embaixo. Uma sequência viável para a realização das atividades. Isso aqui eu também já expliquei, que é o escalonamento de tarefas em um único processador. Por isso é que tem que ser um escalonamento sequencial. Tá? Aqui vai, então, o algoritmo baseado em busca em profundidade para realizar a ordenação topológica do digrafo. Você vai fazer o seguinte. Passo 1. Roda uma busca em profundidade qualquer. Pode começar em qualquer raiz. Aí você vai perguntar, mas pode começar até esses vértices que dependem dos outros? Pode. Você pode escolher qualquer vértice, não precisa ser esses vértices especiais aqui que a gente chama de fontes. É um nome sugestivo, né, pessoal? Fonte é aquilo do qual os raios de luz saem, né? Então, você pode enxergar esse vértice como uma fonte luminosa. A luz sai dele, ele não absorve luz nenhuma. Então, por isso que ele é uma fonte. Então, quais são as fontes aqui? O I, o E e o A. Nós temos 3 fontes. E tem também um outro tipo de vértice que também vai existir, que é o sumidouro. Sumidouro, na verdade, é um nome bonito para, vamos supor, atrator, ou halo, se você preferir, né? Como C. O C, ele não emite luz nenhuma, tá? Ele apenas absorve a luz. Então, ele é um sumidouro, é aquilo onde a luz some, digamos assim, né? O G também é sumidouro, ele é o contrário de uma fonte. Tá? Então, todo digrafo acíclico, se ele for acíclico, ele vai ter fontes e sumidouros, não uma coisa ou outra, vai ter as duas. Vai ter algumas fontes, ou uma só, pelo menos uma, e vai ter um ou mais sumidouros também. Então, eu posso começar essa busca de qualquer vértice. Não precisa ser fonte, tá bom? Passo 2. Você vai pegar todos os valores das profundidades de saída da busca e vai colocar em ordem decrescente. Tá? Ou seja, do que saiu antes para o que saiu mais recentemente, daquele que saiu menos recentemente. Tá? E aí você define a ordenação topológica assim. O V1 na ordenação, que é o primeiro cara da ordenação, é o vértice da maior PS. V2 é o vértice da segunda maior PS e assim por diante. Aí essa ordenação vai ser topológica. Vamos rodar. Eu tenho aqui esse digrafo acíclico. Não tem ciclos. Para saber que ele não tem ciclos, é só rodar aquele algoritmozinho, mas enfim. Se tiver ciclos, não tem ordenação topológica, é impossível. Porque no ciclo a tarefa A vai depender da tarefa B, a tarefa B vai depender da tarefa C, a tarefa C vai depender da tarefa D, e a tarefa D vai depender da tarefa A, entrou num deadlock, um impasse. Então, se o digrafo tiver ciclo, não tem ordenação topológica possível. O problema não tem resposta.
Agora, se ele não tiver ciclo, então temos ordenação topológica. Aqui eu vou fazer a busca em profundidade, tal como vocês já conhecem. Os passos dela estão aqui. Não vai ter arestas de retorno. Pode ter arestas de avanço, cruzamento. Aqui, no caso, calhou de não ter arestas de avanço, mas não tem problema, poderia ter. Tá? Quem é o vértice que saiu por último? É aqui, é o A. O A é o que saiu por último. Tá? E o segundo, o D. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essas profundidades aqui de saída, ó, do mesmo jeito que elas estão aqui. Agora eu vou fazer uma ordenação. Então, atenção. Ordenação vai ser assim. Já ordenei aqui. Olha, reparem que o D tem profundidade de saída 19, né? Então, ele vem parar em segundo lugar. Então, ordenei todas as profundidades de saída com os seus vértices. E aí, pronto. Isso aqui já é ordenação topológica. Esse é o V1, esse é o V2, esse é o V3 e assim por diante. Então, primeiro você vai... Primeira tarefa a ser executada é a segunda é D, a terceira é E e assim por diante. Tá bom? Então, por que esse algoritmo funciona? É tranquilo, né, pessoal? O vértice que ficou por último aqui, que é o G, tá? O vértice com a menor PS, que é o que saiu é o que saiu antes de todos, né? Ele é um sumidouro. Observem. Se eu voltar aqui, qual é o primeiro vértice que saiu dessa busca? Você olha aqui, é o G. Então ele é o primeiro que saiu. Então ele vai para o fim da nossa ordenação topológica. Porque se você colocar ele por último, tá? Todos os que dependem dele, todos os vértices dos quais ele depende vão vir antes, porque eles saíram depois. Né? Que no caso aqui o F, o G, o E, todos saíram depois dele. Então o que saiu em primeiro lugar é o que fica por último. É um sumidouro. Tá? Não tem como ele mandar aresta para ninguém. Então, assim como a fonte vai aparecer em primeiro lugar, o sumidouro um sumidouro tem que aparecer em último lugar. Tá? Como ele não tem mais ninguém para visitar, aqui, ele é o primeiro que sai. Porque quando um vértice tem alguém para visitar, esse vértice vai ser empilhado por cima dele. O primeiro que sair é aquele que não tem mais nenhum filho. Então ele pode vir por último aqui. E aí você vai voltando. Tá? A posição do F também está correta, porque ao tirar o G, o F é o novo sumidouro. Então, aplicando sucessivamente esse raciocínio, eu vou construindo essa ordenação ao contrário, tá? E isso me dá a ordenação topológica de maneira super rápida, porque a busca em profundidade é um algoritmo de tempo linear. Tá? Tá tranquilo esse algoritmo? É assim que funciona. O cara que sai primeiro, que é o G, ele necessariamente é sumidouro. Porque se ele não fosse sumidouro, ele visitaria alguém. Então ele não seria o primeiro a sair. Na busca em profundidade, quem sai primeiro? O pai passa o token para o filho, e o filho só vai devolver o token para o pai depois que ele sair. Então, se o G tivesse um vizinho de saída, tá, ele não seria o primeiro a sair, ele teria um filho na busca. Esse é o raciocínio. Então, o primeiro cara que sair da busca, que é o G, saiu no tempo 5, né? Se não me engano.
ele é sumidouro. Então, se ele é sumidouro, eu posso colocar ele por último. Por que eu posso colocar ele? Porque ninguém depende dele lá para frente. Então, não vai ter nenhum vértice que depende do G, mas lá para frente. Então, o G pode vir, entrar por último aqui. Tá? E assim por diante. Depois que eu coloquei o G, eu apago ele aqui. É o F, é o novo sumidouro, e vai voltando. É o que saiu em segundo lugar. Depois que o F é um sumidor, eu tiro ele do grafo. O próximo que saiu é o H, que é um novo sumidouro. Então, eu vou construindo ao contrário. Por isso que o cara que saiu por último, ele vem aqui na frente. Então, ele é uma fonte. Muito bem. Então, para rodar uma busca, eu gasto tempo linear. Cada vez que um vértice sai da busca, ele recebe uma PS diferente de 0, eu já coloco ele imediatamente à esquerda da ordenação topológica sendo construída. Tá certo? Então, vamos lá. A ordenação topológica estava vazia, né? Saiu, eu estou construindo ela assim, da direita para a esquerda. Então, saiu o G, coloco ele em primeiro. Saiu o F, coloco à esquerda do G. Saiu o H, coloco à esquerda do F. Saiu o J, que é o quarto a sair, saiu no tempo 9, coloco à esquerda do H. Depois saiu o I, coloco à esquerda. Saiu o C. E vou colocando esses caras à esquerda à medida que eles vão saindo e monto a ordenação topológica. Então, na verdade, eu não preciso nem ordenar as PS. Não precisa ficar ordenando profundidade de saída. Assim que o cara sai, já coloca ele na ordenação na ordem certa. Não precisa rodar nenhum heap sort, merge sort. Não precisa ordenar as profundidades de saída. Tá? Você não gasta tempo adicional nenhum. Então é tudo on the fly. Você vai fazendo a busca em profundidade. Achou ciclo, para. Não tem ordenação topológica. Não achou ciclo, vai continuando e vai montando a ordenação topológica da direita para a esquerda. Tudo direto, sem fazer nada estaticamente, tudo dinamicamente. Então a complexidade final é linear. Muito legal isso, tá, pessoal? Muito legal. É uma aplicação super útil que vocês têm que conhecer. Então, nenhuma pessoa que trabalha na área de distribuição, de logística, com implementação, com sistemas, ela tem que conhecer o PERT. O PERT é uma derivação desse método, né? Escalonamento de tarefas, tá? Isso tem que ser conhecido, porque você tem que executar essas tarefas numa ordem viável e às vezes numa ordem ótima. A gente já vai ver isso. Então, isso aqui eu já, mais ou menos, eu estou desenvolvendo. Aqui é uma outra ideia, que é a mesma, mas sem usar a busca em profundidade. Se você quiser não usar a busca em profundidade, você pode também. Como? Usando essa mesma ideia que eu acabei de dar. Você vai construir a ordenação topológica ao contrário, localizando sumidouros. Então, localiza um sumidouro. O C é um sumidouro. Então, ele vai para a ordenação e sai do digrafo. Localiza um novo sumidouro. O D é um sumidouro. Vai para a esquerda ali da ordenação. Tira ele do digrafo. Novo sumidouro. O G é um sumidouro. Tá? Então, ele vai para a ordenação. Novo sumidouro A, vai para a ordenação. Novo sumidouro B, vai para a ordenação. Novo sumidouro F, vai para a ordenação.
Vocês estão entendendo, né? Por que, que um sumidouro já pode entrar na ordenação? Por quê? Porque, como ele é sumidouro, né? Então, todos os vértices que vão mandar a aresta para ele vão entrar depois na ordenação. Então, o E e o H vão entrar à esquerda do F. Tá? Então, está tranquilo. Todo mundo que depende do F já está lá para frente. Né? Por exemplo, olha aqui. O G entrou, né? Mas você está vendo. O F precisa mandar um dado para o G. Se você colocar o G lá na ordenação, todo mundo para quem o F precisa mandar dado já está na ordenação. Então ela vai sendo construída harmonicamente, tá? Agora o H é sumidouro, o E é sumidouro, J é sumidouro e pronto. É uma ordenação topológica construída por sumidores. Você pode fazer isso sem busca em profundidade, você não precisa saber nada de busca em profundidade para fazer esse algoritmo. Você calcula os graus de entrada e saída e achou um sumidouro, coloca na ordenação, remove o nodo de grafo, pega o novo sumidouro, coloca na ordenação, remove o nodo de grafo e assim você vai. E dá para fazer em tempo linear também. Tá? Basta você saber escolher o sumidouro em tempo. Cada vez que um sumidouro é localizado, você tem que localizar ele em tempo constante e já coloca ele na ordenação. E para encerrar nossa aula de hoje, já são 8 horas, né? Deixa eu dar uma paradinha e perguntar se alguém quer perguntar alguma coisa. Se está tudo tranquilo. Como, na realidade, isso aí vai sendo construído, tanto faz ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, basta que na hora de jogar para a saída, você percorra a tabela do maior para o menor ou do menor para o maior, né? Sim, você pode também pegar, em vez de pegar sumidouros, pegar fontes. Dá na mesma. Como aqui nesse exemplo, em vez de pegar o sumidor e botar ele à direita, você pode pegar a fonte e botando à esquerda. Não, Certo? professor? Não, isso não. Faz a mesma coisa trabalhando com o subidor, vai colocando na posição 0, 1, 2, e depois, na hora de jogar para a saída, pega a tabela do maior para o menor, da Isso, última então, posição para a primeira. tá, vamos lá. Entendeu? Entendi. É isso aqui. Então, faz. É a mesma coisa. É isso aqui que você está falando. Olha, o grau de saída desse vértice G aqui, desse vértice C, é 0, né? Isso. Então ele é sumidouro. Isso. Ele Então vai à você primeira põe. posição. Mas ao remover C, o que você faz automaticamente? Subtrai 1 do grau de saída de B, subtrai 1 do grau de saída de A e subtrai 1 do grau de saída de D, porque você está removendo ele. Tá? Quando você fez isso, novos vértices vão ficar com grau de saída 0. Quem ficar com grau de saída 0, você já bota numa lista de sumidouros. Sim? E aí você pode ir no primeiro elemento dessa lista, pode ser qualquer um, por exemplo, o D. Você já coloca ele aqui e subtrai 1 do grau de saída de A. Agora você vai ter sempre uma lista de sumidouros atualizada. Todo mundo que está com grau de saída 0 no digrafo que sobrou. E aí você faz tudo em tempo linear, tudo rápido. Tá bom? Acho que você Tá entendeu. certo. Não, entendi. Talvez eu não tenha me expressado corretamente. Mas dá certo dos dois jeitos. Tá? Isso, dá. Sim, dá certo. Você diz naquela ordenação das profundidades de saída, né? Não, então, ao montar essa tabela aí, o C, eu coloco ele, na realidade, ele fica na esquerda do D.
E aí eu vou montando ao contrário essa tabela. Pode Só que na hora de descarregar para jogar para a saída, é apenas a pode, montagem. pode. Claro, Eu faço ao contrário, claro que tá? pode. Claro que pode. É mais Tá? intuitivo. Tá bom. Falou. Tá certíssimo. Para encerrar a nossa aula de hoje, já são 8h05, né? O pessoal já está cansado. Não só o aluno está cansado, né? O professor fica até mais cansado, que eu estou falando esse tempo todo aqui. Então, pessoal, eu vou passar para vocês esse probleminha do URI aqui, que é de ordenação topológica. Tá? Isso aqui é uma logística militar, na verdade, né? E tem uma historinha aqui, mas no fundo você tem um digrafo, tá? Você tem postos inimigos, você tem reféns em cada posto, você quer recapturar os reféns, mas você tem que tomar cuidado, você tem que fazer isso numa ordem topológica, porque essas arestas significam a visão que um posto do inimigo tem de outro posto. Então você tem que começar atacando um posto que nenhum posto vê. Né? Ou seja, tem que pegar uma fonte ou um sumidouro aí uma fonte aí no caso, né? Você tem que ir nesse posto primeiro, tá? E aí tem que ver se o número de soldados que você tem, o seu orçamento, né, é suficiente para combater os inimigos que estão naquele posto. Aí você vai fazendo essas continhas ao longo da ordenação topológica para ver se você consegue, no final, recapturar todos os reféns. Né? Na verdade, você pode entender isso como um jogo, né? Você tem que visitar os nós do tabuleiro numa certa ordem, de modo que você consiga, para cada nó que você visita, você tem que pagar, né, o dinheiro que aquele nó está dizendo ali. Mas você tem que ter mais dinheiro. Né? Por exemplo, se você chegar num nó, tem que pagar 15, você tem que ter pelo menos 15. Tá? Senão você não consegue pagar o valor que está ali. Tá? Se você conseguir pagar, você paga, fica com um saldo e ainda recaptura os soldados que estão ali. Você soma ao seu saldo o bônus. Então é muito fácil. Você tem que tomar cuidado que nenhum posto inimigo pode te ver. Então você tem que começar atacando uma fonte, que a fonte não é vista por ninguém. Se você tem 10 soldados e lá na fonte tem 18, você não tem dinheiro para pagar. Tem que escolher uma outra fonte. Tá? Uma fonte que dê para você cobrir a oferta. Então, ao chegar num nó, você tem que ter capital suficiente para pagar o que aquele nó pede. Se você conseguir pagar, você pega o bônus que aquele nó oferece, que é recapturar os reféns. Isso soma para o teu saldo. E aí você vai para o próximo nó. Sempre tomando cuidado de não ser visto. Né? Então é um joguinho que você tem que fazer com ordenação topológica. Então, na realidade, o que eu pago mata o saldo deles também e não se transforma em soldado para mim, né? Isso, exatamente. Tá? Tá ok. Agora, eu não sei se ele está calculando o saldo ou não. Eu preciso ler aqui, mas a ideia é essa. Ele está dizendo aqui, para garantir que cada ataque seja um sucesso, você decidiu que só vai atacar um posto quando o número de soldados em sua tropa for maior que o número de soldados inimigos daquele posto. Então você tem que ter saldo para pagar. Agora, ele não disse, tem que calcular. Tem que só que seguir
essa restrição. Na verdade, não tem que fazer a conta, não. Tem só que responder se é possível ou impossível. Só isso. Então, aqui, esse problema não envolve mortes. Tá? Se você tem mais soldados do que está no posto, você ganha e leva os reféns. Só isso. Não tem que ficar fazendo conta, não. Tá? Então, acho que a ideia é essa aqui. Eu não vou pedir para entregar também, porque eu já tenho um problema aí na fila, né? Isso. Já tem um problema aí na fila para entregar, mas eu vou deixar ele postado, tanto aquele de dependência circular como esse, para vocês programarem. E eu acho que vale a pena programar. Porque o mesmo código da busca em profundidade resolve vários problemas diferentes, tá? Como vocês estão vendo aí. Então, amanhã, no sábado, eu posto todo o material da aula de hoje, com os slides e os códigos do que a gente rodou, os links para esses problemas. E é isso, pessoal. Então, chegamos ao fim da aula. Tá? Então, queria agradecer vocês ficarem firmes aí até o final da aula, né? Quero desejar a vocês um bom fim de semana, tá? Uma boa semana. E sexta-feira que vem a gente se encontra de novo e eu vou inaugurar um novo assunto, tá? Que vai ser a busca em largura, que é um outro tipo de busca que resolve outros problemas super interessantes aí também da área dessa parte de logística. Vamos pegar mais um tijolinho. A gente vai acrescentando os tijolinhos ao nosso conhecimento, tá? Todas essas ferramentas são úteis para que no final a gente possa, como eu falei no começo da aula, partir para coisas mais ousadas. Tá bom? Então, a aula que vem, busca em largura. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bom fim de semana. Até sexta que vem. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite, tá? Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Até a Boa próxima. noite. Até a próxima. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau.